A minha transição foi uma transição pacífica. Eu deixei muitos amigos no PCdoB e as minhas convicções permanecem. Aliás, eu mudei muito mais para preservar as minhas convicções do que para mudar de convicções. Eu fui formado nos anos 70, quando a esquerda tinha uma plataforma nacionalista de defesa da redução das desigualdades, de defesa da democracia. E são esses os compromissos que me movem até hoje, tá certo? O amor pelo Brasil, o nacionalismo, a defesa do meu país, do desenvolvimento do Brasil, do fortalecimento científico, tecnológico, de uma política de defesa, da redução das desigualdades e da democracia, que hoje é uma matéria muito questionada. Tem gente defendendo golpe, tem gente destilando ódio e intolerância pelas redes sociais. E a esquerda, ultimamente, subestimou essa bandeira nacionalista, abraçou essas causas que, no lugar de ideológicas, são biológicas, ou seja, a identidade biológica, a identidade racial, a identidade sexual passou a ser mais importante do que a identidade das ideias. Eu valorizo, acho que é importante lutar por essas causas identitárias chamadas politicamente corretas, mas eu acho que é a questão nacional a mais importante. Ela unifica todo mundo. As outras, elas dividem. São democráticas, mas dividem. Você tem que privilegiar as causas que unem amplamente as pessoas, principalmente quando o Brasil vive esse momento de crise, né? Crise fiscal, o país não tem dinheiro, os estados não têm dinheiro, as prefeituras não têm dinheiro, tem uma crise da Previdência, tem uma crise do desemprego, são quase 14 milhões de brasileiros que não têm trabalho e quase outro tanto desse que vive no subemprego. Então é preciso enfrentar essa situação e acho que o Solidariedade me ofereceu assim, o convite nessa plataforma em torno dessas ideias. Eu fui convidado também pelo PCdoB na época, mas eu não aceitei porque achei que ia ter muita divergência na elaboração dessa plataforma. Como que o senhor avalia a prisão do ex-presidente Lula? No Brasil nós vivemos um processo indesejável de politização da justiça e de judicialização da política. Então, a política recorrendo à justiça, quando os partidos sofrem alguma derrota na política, eles recorrem ao judiciário. E o judiciário termina se transformando em instrumento da política. Isso é uma coisa antiga no Brasil. Quando a República foi proclamada, o segundo presidente, chamado de Consolidador da República, o Marechal Floriano Peixoto, alagoano, um homem corajoso, destemido, recebeu a missão de consolidar a República. Só que as instituições eram todas monárquicas, o Supremo era monárquico, havia uma conspiração pela volta da monarquia, organizada pelos barões. O Floriano mandava prender os barões e o Supremo soltava os barões. Aliás, não havia nem base legal para mandar prender os barões. Ele mandava, o ministro da Justiça dizia: mas, presidente, nós não temos base legal, precisamos procurar. Ele dizia: enquanto vocês procuram, eu vou prendendo. Aí o Supremo soltava. Até que um dia ele perguntou: e quem dá habeas corpus para o Supremo? Aí ele nomeou um engenheiro, o engenheiro Barata Ribeiro, que veio a ser um grande prefeito do Rio de Janeiro. Ele, pela primeira vez na vida, o engenheiro foi membro do Supremo Tribunal Federal. Então isso mostrava que havia uma politização da justiça. Quando aquela líder do Partido Comunista, Olga Benário, né, foi extraditada para a Alemanha, grávida, entregue aos nazistas, os advogados dela recorreram ao Supremo e não tiveram resposta nenhuma. Já nos governos do presidente Fernando Henrique, eu lembro, né, quando a esquerda perdia uma votação na Câmara, ela corria para o Supremo, como se o Supremo pudesse substituir a correlação de forças na política. Aquilo era um erro grave. E o Supremo foi tomando gosto de interferir na política. Quando a esquerda perdia, ia para o Supremo. Depois, quando o Lula assumiu a presidência, o jogo virou. Quando a oposição perdia, corria para o Supremo. E o Supremo foi achando que podia legislar sobre tudo. Agora você tem o líder das pesquisas no país preso, e o segundo lugar nas pesquisas, que é o Bolsonaro,
com não sei quantos processos. O Ministério Público, a Procuradora-Geral da República, fez uma denúncia muito pesada contra ele. Aí eu fiquei imaginando, daqui a pouco você vai ter os dois principais líderes de pesquisa no Brasil desautorizados pela justiça. Eu digo, o que é que nós vamos dizer lá fora? Que nós temos uma democracia onde os principais líderes das pesquisas estão fora das eleições, mas essa é a situação a que nós chegamos no Brasil.